Olá, gente, bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite. Independente do horário que você estiver vendo isso hoje, a gente vai estar tratando um pouco sobre as atualidades. Bom, não é surpresa, né? Já está aí na tela que hoje a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo na Colômbia. É importante, antes de tudo, a gente entender que quando a gente está falando de uma crise tão grande como a que está acontecendo na Colômbia, a gente vai ter alguns pontos de vista, né? E esses eles podem beneficiar tanto uma pessoa que está no poder, enfim, uma classe alta da sociedade, como as pessoas que não estão no poder, né? As pessoas de classe baixa e assim por diante. Aqui a gente vai estar tentando trazer um pouco sobre o diálogo entre essas duas estruturas e ver quem de fato essas perspectivas beneficiam e como isso vai se dar dentro desse aspecto da crise. Para começar, vamos entender qual foi o início de todo esse processo. O que é que está acontecendo e como começou. O estopim de todo esse processo, ele começa a partir de uma reforma tributária, né? Que aí a gente vai ter uma ampla reforma tributária proposta pelo presidente, né? Depois ele meio que muda de ideia, mas começa a partir daí. O presidente ele propõe uma nova reforma tributária, uma ampla reforma tributária, e essa tem alguns pontos meio polêmicos, né? Tipo, aumentar o imposto sobre produtos básicos com o objetivo de aumentar a arrecadação tributária. A gente vai analisar um pouco melhor, mas vale lembrar que dentro de um contexto pandêmico, contexto esse que a Colômbia também sofreu muito forte, né? A gente consegue perceber a dificuldade de conseguir casa, pagar aluguel, a falta de oportunidade de empregos, e daí vem o governo dizendo que você, mais pobre, vai ter que pagar mais impostos, enquanto as pessoas mais ricas vão estar isentas desses, né? Eles não vão ser taxados, mas você vai ser mais taxado. E daí a gente começa a resolução dos números, porque o povo colombiano não vai levar isso calado e tampouco vai levar isso de bom grado. Bom, os protestos eles duram mais de 15 dias e eles têm como números hoje mais de 42 pessoas mortas, acumulam também milhares de feridos e centenas de pessoas desaparecidas. E daí, o que eu quero ressaltar com isso é o seguinte: a gente vai ter, dentro dessa análise de dados sobre impostos, o aumento de imposto sobre produtos básicos. Então, se você paga R$ 7 no feijão, você vai pagar 10. E se você está sendo taxado com imposto de renda a partir de um salário mínimo de R$ 1.200, você vai ser taxado de imposto de renda a partir de um salário de 800. Então, você vai estar, o teto desse lugar onde você paga imposto vai diminuir. Consequentemente, você vai pagar, uma pessoa que não pagava imposto vai pagar imposto agora, e uma pessoa que já pagava vai pagar mais, né? Porque ela vai estar acima do teto. Sendo que, enquanto essa proposta sugere que o imposto aumente, o PIB da Colômbia ele diminuiu. No contexto pandêmico, o PIB da Colômbia ele reduziu quase 10%, né? E as estimativas sugerem que cerca de 42% da população do país está na pobreza. Então, como eu já havia dito, a gente vamos ter pessoas mais pobres pagando mais imposto. Coisa que, tipo, é realmente não proporcional, né? Visto que, inversamente proporcional. Visto que se a gente já tem pouco dinheiro, como é que a gente vai pagar mais para o governo? Bom, isso de fato ganhou uma dimensão muito grande na população, irritou muita gente, né? Essas pessoas foram para a rua lutar pelos direitos delas. Esses processos e essas passeatas foram muito violentas por causa das forças policiais e, enfim, muitas pessoas morreram, muitas pessoas desapareceram, como mostraram os números. No entanto, o presidente Ivan Duque, ele voltou atrás, ele voltou atrás, mas os processos eles continuam exatamente por causa dessa repressão policial que foi tão forte em cima de protestos que reivindicavam o direito da própria população colombiana, né? Essa violência gerou também mais motivo para que as pessoas continuassem fazendo os protestos. Bom,
Isso é tudo, até agora, pelo menos, né? Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Obrigado por assistirem até aqui e até mais.